Uma linda garota aparece na sua porta pela manhã, pedindo desculpas por ter vindo mais cedo. Isso ocorre porque ela está animada com o encontro que você terá hoje. Então você se pergunta: quem diabos é? A menina diz que é a namorada dele e parece desconfiada do comportamento dele, parecendo ciumenta, pensando que pode estar traindo ela. Mas nada acontece, até porque ela o confundiu com o namorado, que é vizinho dele, justamente por ela não ter lentes de contato. Então a menina pede desculpas pelo transtorno e vai embora. Já se passou uma semana desde aí a estranha visita da menina, o que atualmente mostra que o vizinho citado estava se mudando do bairro. E sim, parece que alguém aqui está na casa errada de novo. Outra vez, a namorada do seu vizinho aparece na sua porta. Ela iniciou a conversa um pouco triste ao dizer que os dois não estavam mais juntos, pois aparentemente ele já havia tido casos com outras mulheres. Mas ela não veio aqui para conversar, mas sim para oferecer um bolo de desculpar pelo ocorrido antes. Você a convida para comer bolo juntos em sua casa, o que a deixa muito feliz. E assim, ela aceita o convite e entra em sua casa, mesmo que pareça um pouco estranho. Apesar do seu comportamento, você se acomoda no chão do quarto. E depois fala que vai cortar o bolo, pedindo para ela tomar um chá enquanto você espera. A menina disse que não precisava de tudo isso, que o bolo era pequeno e se Ikuto gostasse já bastava. Ele apenas concordou e foi buscar alguns biscoitos para acompanhar. Mas espere, como diabos ela sabe meu nome? Bem, ela fala que aparentemente outro dia ela viu a correspondência do ex-namorado e tinha uma correspondência do Ikuto lá, então ela viu o nome. O que faz sentido, já que ela se lembrava do nome, para se desculpar pelo susto. E aproveitando a oportunidade, ela se apresenta como Yui, e ele diz que o seu encontro foi fruto do destino, pedindo para ele se cuidar. No dia seguinte, Yui aparece na sua porta e dessa vez com um bolo melhor que o anterior, pois ao prová-lo, sente uma explosão de sabor, deixando-o feliz e principalmente aliviada por ter recebido a quantidade certa, os ingredientes certos. Quando de repente você sentir um pouco de sono, feche os olhos cada vez mais enquanto observa Yui, que lhe desejar boa noite. E durante essa escuridão, é possível sentir algo quente e doce. Seus olhos se abrem lentamente e você consegue ver Yui. E quando você tenta questionar tudo, ela diz que você estava cansado do trabalho e adormeceu. E estando em seu colo todo esse tempo, ele imediatamente se levanta e pede desculpas a ela, que parece não se importar muito. Porém, o relógio toca indicando que já são 18 horas, e então Yui estava prestes a sair, porque já era tarde. Mas antes de ir embora, ela pergunta se pode voltar na próxima vez. E claro, você aceita, deixando-a mais feliz do que nunca. Eventualmente isso passa, mas ainda se pergunta como acabou dormindo e como toda a sua casa estava limpa e organizada. E enquanto ele se questiona sobre tudo isso, Yui parece feliz com sua nova conquista, a chave da casa do Ikuto. No dia seguinte, podemos ver Yui se emocionando enquanto lavava roupa em casa e corando um pouco depois de levar um short masculino para lavar, que ela prometeu fazer o possível para manter limpo, porque ela quer ser a namorada perfeita para Ikuto. Poucas horas depois, Ikuto liga para a mãe, perguntando por que todas as suas roupas estavam limpas, querendo saber se ele havia lavado. Porque ele não sabia quem fez isso ela estava ouvindo naquele momento. Feliz e contente, aliás. Sim, ela limpou a casa. E por falar nisso, no dia seguinte ele se encontra na rua, aparentemente olhando fotos de como ele fica lindo de terno. Mas de repente alguns caras aparecem no meio da multidão e perguntam se ela quer sair com eles. Só então ela mostra um lado frio e sombrio, dizendo que precisa conhecer o homem que ama, e eles vão embora imediatamente. E parece ter funcionado, pois eles sussurram um para o outro para irem embora o mais rápido possível, aparentemente com medo da garota. No final do dia, Yui acidentalmente esbarra em Ikuto, fazendo compras, mas feliz com sua presença em comum. Ela diz que não o esperava ali e fechou a loja mais cedo para fazer compras. E enquanto Ikuto a ajudava a pegar as coisas que estavam no chão, os dois acabaram se tocando, fazendo-a corar,
mas dizendo que gostaria de se juntar a eles, eles são questionados por uma garota chamada Edano, que conta a Ikuto sobre a bebida que iriam tomar depois do trabalho. Mas antes que ele possa dizer alguma coisa, Edano pergunta quem é essa garota que está com ele. Yui também tenta falar algo quando Edano interrompe para perguntar se ela era a namorada dele. Mas Ikuto retruca que eles são apenas amigos, deixando-a completamente aliviado com a resposta, mas Yui com sangue nos olhos. No meio de tudo isso, Edano chama o nome de Matsuda, dizendo que Kuto o deixou beber uma noite. Matsuda entra em cena, revelando-se outro colega de Ikuto e se apresentando a Yui. Ele lembra que Ikuto tinha algo para fazer, mas Edano o aperta com força, fazendo-o levantar a voz e parar o que estava dizendo. Yui disse que estava tudo bem e que poderia visitar Ikuto quando quisesse, dizendo que faria biscoitos na próxima vez, deixando Edano um pouco atordoado com a cena. Mas ela chama o nome de Matsuda, que entende a mensagem e corre até Ikuto, pegando-o. Assim, Edano conseguiu avançar a situação para eliminar Yui rapidamente. Ela se despede de Ikuto pela última vez, marcando assim o início da rivalidade entre as duas. Seguindo para o bar onde Ikuto e os outros estão, eles parecem estar conversando sobre um acidente de carro que aconteceu nas proximidades. Edano também comenta que tem medo de voltar para casa sozinho, o que lembra a Ikuto que Yui também voltou para casa sozinha, parecendo um pouco preocupada. E isso faz Edano ficar com ciúmes, perguntando se ele estava pensando em outra coisa além dela, demonstrando ciúme por estar sozinha na sua frente. Ikuto pede desculpas, dizendo que está preocupado com Yui. Matsuda, vendo tudo isso, tenta mostrar que estava ali para Edano, mas ela não perde a chance e pula atrás dele. Porém, conforme a conversa se desenrolava no bar, Yui ouvi tudo, mesmo já sabendo todas as informações de Edano, como idade, nome, casa e família, mostrando que faria de tudo para eliminar todos aqueles que cruzassem seu caminho. Ainda no bar, Matsuda diz que vai ao banheiro e os deixa sozinhos. Como Edano querendo colocar cada vez mais bebidas em Ikuto, mesmo já estando no limite. Apesar disso, Edano diz que queria contar algo para ele, e ao pegar a mão dele, diz que só poderia contar em um lugar onde estivessem sozinhos. Ikuto, obviamente, rejeita o pedido e diz que eles estavam bêbados demais para fazer qualquer coisa. Só então Matsuda volta do banheiro e interrompe um momento, agora que todos já estão saindo do local com despedidas cada vez mais alegres, exceto Edano, com ar triste, que desconta toda a sua raiva em Matsuda, que só queria ajudar, e fala que estava ao lado dela. Ele respira fundo e diz que irá ao mercado, deixando-a sozinha. Edano olha no celular, que parecia vibrar o tempo todo, indicando que alguém estava ligando para ela. Quando ela atendeu, a voz perguntando se ela gostou do encontro lhe pareceu familiar, especialmente porque era Yui. Apesar do medo, Edano se recompõe e até brinca com Yui, perguntando onde conseguiu o número. Yui a ignora e pergunta se ela pode fazer um pequeno favor para ela, não chegar perto do Ikuto. Ela começa a rir e diz que não precisa se preocupar porque são apenas colegas. Yui agradece e diz que acredita. Matsuda retorna e pede desculpas pelo atraso. Ela o ignora como sempre, mas quando ele pergunta se algo está errado, seu rosto muda completamente, dizendo que ela mudou de ideia. Enquanto isso, Ikuto está em casa pensando em Yui, admitindo que recusou a proposta de Edano apenas porque estava pensando nela. Mas ele decide que é tudo por hoje e finalmente tira uma soneca na cama. Até que... Quem estaria num momento como esse? Olhando pela porta, é possível ver Matsuda e Edano. Ikuto pergunta o que aconteceu e Matsuda diz que eles tomaram outro drink. Mas depois de sair um pouco, ele voltou para ver Edano nessa situação. Então ele simplesmente o levou para a casa mais próxima. Logo, Matsuda o derruba no chão e foge. Isso deixa Ikuto um pouco frustrado, mas ele entende a situação e não poderia deixar seu parceiro sozinho. E falando nisso, parece que o plano dela realmente funcionou, apenas em casa com Ikuto, com a ajuda de Matsuda agora fora. E no final os dois conseguiram ficar sozinhos.
Ikuto também tenta explicar a situação para Edano, que acabou de acordar, mas parece estar interessado em outras coisas, como encontrar revistas suspeitas. Ali ele respondeu que nunca teria algo assim em seu quarto, e até cortou toda a conversa após dizer que era hora de dormir e que ficaria sozinho no sofá. Mas Edano se aproxima de Ikuto e diz que eles deveriam dormir juntos para ela não sozinha. No entanto, ele rejeita a ideia e diz que não há problema em ficar sozinho. Agora vou dormir, de uma vez por todas, pois Edano está cada vez mais mal-humorado. Poucas horas depois, quando o relógio marca 2:03 da manhã, vemos que Edano ainda está acordado e observando-o dormir. E foi aí que ela começou a ter pensamentos estranhos. Ela não queria que a noite terminasse assim, porque era uma oportunidade de ouro. Então ele vê Ikuto assim e decide agir. Mal sabe ela que não era a única esperta do lugar. Então Edano brinca com a situação e cai na cara de Ikuto. E percebendo a situação, ela teve a brilhante ideia de tirar uma foto desse momento. Quando de repente você vê alguém na câmera do seu telefone, ela então se vira lentamente para ver quem é. Apenas para uma garota com uma espécie de martelo acerta ela. E assim a casa fica completamente silenciosa, apenas com o leve som de algo sendo arrastado para dentro do armário. Depois de tudo isso, Yui aparece e acaba beijando Ikuto na testa, como se ela o estivesse protegendo esse tempo todo. Na manhã seguinte ele acorda e a primeira coisa que faz é chamar o nome de Yui e se perguntar se ele estava sonhando. Ele tenta procurar Edano também, sai para verificar em todos os lugares até chegar na porta de casa, onde os sapatos não estão mais lá. E quando ele liga o celular, é possível perceber que ela deixou mensagens para ele, dizendo que saiu mais cedo. Ikuto decide atender e manda uma mensagem, esperando que ela recupere a saúde. Mas quem vê a mensagem é Yui, que reclama que não deveria ter respondido porque Dano estava tentando se aproveitar dele. Porém, agora não havia nada a temer, pois ela o protegia de tudo. Mais tarde, Ikuto se vê perdido em pensamentos até que a campainha toca novamente. Ele se levanta do sofá e vai verificar quem é. E quem aparece é Yui, com uma sacola de comida para Ikuto, pois estava preocupado por estar com fome. E mesmo que ele diga que ela não precisava, ela diz que só queria vê-lo, mas rapidamente diz que é uma piada, corando com a situação. Até que, do nada, seu humor esfriou, perguntando a Ikuto se ele já havia trazido outra convidada além dela para esta casa. Respondendo que ontem ele trouxe uma colega porque estava bêbado, mas não ficou muito tempo e saiu sem vê-lo. O que deixa Yui completamente aliviada e Ikuto se perguntando por que ela perguntou. Yui apenas responde que é uma intuição feminina e acaba aceitando isso aí. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ela diz que Ikuto não deveria trazer mais meninas para casa, deixando-o envergonhado. E Yui, feliz com tudo isso, decide ir embora após deixar sua loja aberta, o que faz Ikuto perguntar sobre essa loja. Achei que já tinha contado para você e aproveitando, acabei entregando um cartão para a loja, que é exatamente uma padaria, explicando por que seus bolos são tão bons. Yui também diz para ele vir quando tiver tempo, porque eu cuidarei dele pessoalmente. E aproveitando que amanhã é domingo, por que não? Porém, antes que ele pudesse pensar mais, seu celular vibrou. E depois da fiscalização apareceu Matsuda, que parece preocupado com Edano. E agora ainda mais, depois das vagas respostas de Ikuto de que ela já deveria estar em casa, deixando-o sem saber o que dizer, agora na porta de sua casa. Com um mau pressentimento, depois do silêncio ensurdecedor de tanto tocar a campainha. Após isso, nos vamos para a padaria da Yui, onde Edano está presa.